Tem como. O artigo 149 do Código Penal, eu vou ler para vocês, nos diz que o induzir alguém a condição análogo é o mesmo que, de escravo, submeter-se a trabalhos forçados ou jornadas exaustivas, sujeitando a condições degradantes de trabalho, que é o que a maioria das pessoas se encontra, elas não têm condições nenhuma, elas apenas trabalham. Essa é a pena, são de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Também, essa pena ela pode ser aumentada se ela for, se quem foi escravizado por criança ou por motivo de raça, etnia, ela é aumentada. Pode ser pela metade, por criança ou adolescente, por motivo de preconceito. Esses daqui são algumas imagens para retratar do início, até os dias atuais, como isso virou no Brasil ficou como se fosse uma mancha, não perdeu desde aquela época. Esses aqui são alguns dados do trabalho escravo atual, no Brasil, na zona rural que eu falei, é o mais comum, um dos fazendeiros aqui em Minas Gerais, no Pará. Minas foi um estado que teve mais problemas com esse tipo na justiça, porque tem fazendeiros que mantêm ainda hoje pessoas assim, é difícil acreditar, mas tem. Pará também, Maranhão. Isso aí também, pessoal, isso acarreta muito, além de muitos danos para a pessoa, e também na Constituição fala que é a respeito da dignidade da pessoa humana, que é mantê-la dessa forma. E eu vou ler também para vocês, tem um pouco de dignidade humana, a qualidade intrínseca, distintiva de cada ser humano e faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, aplicando esse sentido completo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa para o conta todo de qualquer ato de cunho degradante e desumano. Então, a violação do direito à liberdade, porque não tem coisa pior para a pessoa do que perder. Além de tudo isso, não é perder sua liberdade, porque elas não têm liberdade nenhuma, elas são realmente mantidas em cárcere. Quem trabalha dessa forma, elas não têm direito de a nada. Eu só queria dar exemplo assim, do trabalho escravo atual, que a gente tem, e é muito, a gente acha que não, todo mundo é livre, a gente tem muito. No Brasil, inclusive, ela falou nas farinhas de extração de diamante, ouro ainda, na cana, igual a gente teve um caso há pouco tempo, no Japão, no Oriente, não sei qual país na verdade, a menina não pediu ajuda, socorro, pela etiqueta da busca. Eles são escravos lá dentro, costurando, e ela pediu um socorro também para quem fosse comprar a blusa na etiqueta. Só para dar mais, em São Paulo, as fábricas desses tem os bolivianos, os haitianos que vêm para cá querendo uma oportunidade, achando que vai encontrar uma forma digna de viver. As pessoas pegam porque elas não têm documento, exploram da forma mais degradante possível, sem salário, sem alimentação, sem nada, e elas não têm família, elas não têm ninguém, elas ficam com medo de recorrer à fiscalização por estarem aqui legal, e se submetem a esse tipo de trabalho. Pessoal, houve uma discussão sadia entre os representantes do nosso grupo para não falarmos sobre o trabalho escravo infantil por ter pais, por ter mães aqui dentro da nossa sala. Só que a gente não poderia negligenciar informações deste nível aqui para vocês. Então a gente não vai penetrar muito neste assunto aqui, mas iremos dar uma iluminação, um caminho, uma direção para nós que somos consumidores mesmo, compramos mesmo, e muitas das vezes essas multinacionais elas utilizam isso aqui, nossos pequenininhos. Fala o seguinte: nas regiões conhecidas como tigres asiáticos, a exploração infantil ela é assustadora. Empresas multinacionais como Nike, Adidas, Puma, Mizuno, All Star amam estes países aqui. Por quê? Por uma simples resposta. Na Tailândia, Indonésia, Taiwan, Camboja, Singapura, Malásia, Coreia do Sul, Hong Kong,
China, Paquistão, a mão de obra ela é muito barata. As matérias-primas custam muito pouco. E a mão de obra e os produtos saem com uma excelente qualidade. Por que elas saem com excelente qualidade? Aí eu fui lá, pesquisei sobre algumas frases de diretores dessas multinacionais aqui. Olha só o que é que essa frase que eu pus aqui, ela me chamou muita atenção do porquê que eles contratam, ou que eles escravizam muitas crianças. Porque as mãos delas são pequenas e por isso os pontos saem minúsculos, dando diferencial no produto. Olha que tristeza. E tem mais isso aqui, ó. Isso é o que ele fala. Isso é globalização. Isso é capitalismo. Essa outra frase aqui fui eu que pus. Isso é trabalho escravo infantil. Então a gente tem que combater. Como? Nós somos uma formiguinha, eu sou consumidor da Nike, por exemplo, que é uma das marcas aqui, mas depois disso eu vou começar a me policiar. Porque se eu fizer, você, fulano, ciclano, começar a fazer, a gente causa. Estamos estudando hoje direito para isso, para que amanhã podemos exercer os nossos direitos. Passa uma, Pri. Essas imagens aqui, lógico que essas são ilustrativas, mas essas duas são reais, da All Star e da Nike. O que o diretor lá falou sobre ter mãos pequenas e os pontos saírem minúsculos, dando um diferencial no produto da Nike, é justamente isso aqui, ó. Olha só a degradação. Uma simples criança que poderia estar brincando com essa bola aqui, está fabricando ela. Olha só. Onde que ela está? Lembrando o valor, né? Isso está saindo a 20 centavos, 20 cents, em dólar, falando em dólar, 20 cents. Mas essa mesma bola aqui, do PSG, está valendo R$400. Então, fica para nós analisarmos. Just do it, que é a frase da Nike, né? Em todos os produtos da Nike tem o Just do it, Just do it. O que é isso aqui? Na tradução aqui para nós brasileiros, apenas faça. Olha só a ordem que a Nike utiliza na publicidade para expandir a marca dela. Just do it. Apenas faça. Olha só o algoz lá, um monte de criancinha. Just do it. Apenas faça. Então é isso. Que essa frase, toda vez que você vê nas propagandas, que sempre tem nas propagandas no final dela, o Just do it, é apenas faça, apenas cumpra a ordem. Ele utiliza dessa forma. A conclusão, por favor, Pri. A Carolzinha, ela vai concluir para nós, mostrando mais uma vez o que nós estamos com esse trabalho combatendo. Tá, pessoal? Nós queremos, no nosso entendimento, né, que esse tipo de situação ainda acontece, né? Parece que nada mudou, parece que estamos vendo ainda aquelas pessoas que eram motivadas pela cor, hoje pela necessidade mesmo. O que a gente tem? Que por mais que exista o Ministério do Trabalho, a Organização Internacional, que tentam combater, mas as nossas políticas públicas são falhas, não conseguem, ainda não tem um sistema eficiente que atenda isso de forma eficaz. Mas nós podemos denunciar, fazer o nosso papel como e lógico, né, esperar que os nossos políticos também tenham essa consciência maior, né, porque eles estão lá exatamente para antes de terminar o nosso trabalho, eu deixei aqui para fixar esse material para nós mesmos, com um futuro, um vídeo. Então eu irei mostrar agora. Peço que cada um preste atenção neste vídeo. Quando falamos em trabalho escravo, logo imaginamos que isso é coisa do passado. Mas você sabia que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, atualmente há cerca de 21 milhões de pessoas submetidas a condições de trabalho escravo contemporâneo no mundo todo?
No Brasil, o trabalho escravo contemporâneo está presente em atividades como a pecuária, produção de carvão, cultivo de cana-de-açúcar, indústria têxtil e construção civil. Entre 1995 e 2013, mais de 47 mil pessoas foram resgatadas da escravidão em todas as regiões do país. E como uma pessoa se torna um trabalhador escravo? Imagine alguém sem acesso à terra, com poucos recursos e uma família para sustentar. Provavelmente, ela buscará melhores condições de vida, um emprego digno e um salário decente. E é de pessoas nessa situação que os gatos costumam se aproveitar. Os gatos são responsáveis por aliciar trabalhadores com falsas propostas de emprego. Em geral, essas pessoas precisam tanto trabalhar que acabam acreditando nessas propostas e aceitam o emprego oferecido. Muitas vezes, para chegar ao local de trabalho, que pode ser na zona rural ou urbana, o trabalhador já assumiu sua primeira dívida com o empregador, o valor da passagem. E chegando ao seu destino, o trabalhador logo percebe que as condições de trabalho são muito diferentes das prometidas pelo gato. São de trabalho escravo. Mas quais são as condições enfrentadas por um trabalhador escravo? Ele costuma viver em alojamento precário, com alimentação inadequada, sem água potável e sem assistência médica. Além disso, enfrenta jornadas de trabalho exaustivas e até maus tratos e violência física. Porque o trabalhador não vai embora ao perceber que caiu em uma enrascada? Porque muitas vezes o patrão retém seus documentos e cobra dívidas absurdas e ilegais, como gastos com a viagem de sua terra natal, alimentação e até ferramentas de trabalho. O valor da dívida cresce a cada dia e é descontado de seu baixo salário. Com isso, ele fica sem dinheiro para deixar o emprego e voltar para casa. Em alguns casos, o trabalhador consegue fugir da situação de exploração, mesmo colocando sua vida em risco, e denunciar sua situação a órgãos do governo ou associações e sindicatos. Quando a denúncia é feita, órgãos competentes resgatam os trabalhadores escravizados. Uma vez livre, o trabalhador recebe o pagamento dos seus direitos. O empregador deve pagar multas e indenizações por ter usado o trabalho escravo em sua propriedade e pode ser até preso. Enquanto isso, o trabalhador retorna à sua cidade natal, onde encontra a mesma situação que o fez sair em busca de emprego. Como podemos romper com o ciclo do trabalho escravo? Esse problema deve ser combatido por meio de várias ações conjuntas e que contemplem 3 frentes: a prevenção, assistência à vítima e repressão ao crime. O trabalho escravo é um problema que afeta pessoas em todos os estados do país. Para combatê-lo, é preciso entender que ele não acontece somente em lugares isolados e remotos. Para erradicar essa violação dos direitos humanos, Estado e sociedade devem atuar juntos para eliminar essa prática vergonhosa que ainda assola o nosso país. Para denunciar casos de trabalho escravo, acesse http://portal.mte.gov.br/postos ou www.mpt.gov.br ou ligue para 158. Para saber mais sobre projetos de prevenção, acesse www.escravonempensar.org.br. É isso aí, pessoal. Você havia falado, né, como cada um você iria fazer a avaliação, né? Mas nós, o Tribunal Democrática, vai deixar que cada um faça a sua própria correção para que ele dê a nota de acordo com a produção. A Priscila, ela quer adicionar. Gente, eu gostaria, o grupo já falou bastante, né, sobre essa questão, né?